Galera, há mais ou menos uns 4 anos atrás foi publicado no canal um vídeo contando a história de clubes brasileiros que conseguiram a façanha de serem tri-vice na mesma temporada. E como de lá pra cá outros clubes repetiram esse feito, com alguns deles indo além já que foram tetra-vice, chegou a hora de atualizar esse vídeo. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like pra dar aquela moral na divulgação e engajamento, e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Lembrando que alguns estaduais possuem turnos, onde clubes são proclamados campeões e vices, mas essa estatística não será levada em conta no vídeo porque turno não é considerado um campeonato ou uma copa em si. Competições de base e do futebol feminino também ficarão de fora da estatística. Quem abre a nossa lista é o Cruzeiro, que na temporada de 1998 dos 5 campeonatos que disputou foi vice em 3. O único título ganho pelo clube aquele ano foi o estadual, quando na final superou o Atlético Mineiro. O primeiro vice-campeonato da temporada foi na Copa do Brasil, e na final o cabuloso duelou contra o Palmeiras. No jogo da ida em Belo Horizonte, vitória de 1-0, mas na volta em São Paulo, o Palmeiras reverteu o prejuízo vencendo por 2-0. No Campeonato Brasileiro, na época jogado no sistema mata-mata, o Cruzeiro chegou na final e duelou contra o Corinthians, e numa melhor de 3, o Timão ficou com a taça, com os 2 primeiros jogos terminando empatados, e com o terceiro desempate realizado em São Paulo terminando 2-0. E por fim, poucos dias após ser vice do Brasileirão, o Cruzeiro teve nova final pela frente, dessa vez da Copa Mercosul, com outra vez o Palmeiras sendo o adversário. E numa melhor de 3, o Verdão novamente impôs um vice ao Cruzeiro ao vencer o jogo desempate por 1-0. 1999 foi um ano pra lá de especial para o Palmeiras, já que foi naquela temporada que o Verdão ganhou a Libertadores pela primeira vez. Mas nem só de alegrias viveu o torcedor alviverde naquele ano, já que o clube teve de amargar 3 vices. O primeiro foi no Campeonato Paulista, onde na final mediu forças contra o Corinthians. Logo no primeiro jogo, o placar foi 3-0 pro Timão, e na partida de volta uma semana depois, o empate de 2-2 não foi o suficiente para evitar o vice, naquele jogo onde Edilson fez as famosas embaixadinhas que acabaram em pancadaria. Por ter ganho a Libertadores, o Palmeiras disputou o Mundial Interclubes contra o Manchester United, e até jogando bem não contava com uma falha do goleiro Marcos e acabou perdendo o Mundial. Na Copa Mercosul, o Palmeiras chegou em nova final, e com amplo favoritismo, já que tinha muito mais time que o Flamengo, perdeu o primeiro jogo por 4-3 e na volta em seus domínios acabou cedendo o empate em 3-3 nos minutos finais. O time do Vasco no ano 2000 era uma verdadeira máquina, com grandes jogadores em cada posição, e a estrela maior, o atacante Romário, fez a melhor temporada de sua carreira, ultrapassando a marca dos mais de 70 gols. Dos 6 campeonatos que o Vasco disputou, o clube chegou na final em 5, com um saldo de 2 títulos e 3 vices. O ano começou com o clube sendo vice-campeão do Mundial de Clubes da FIFA, perdendo a final nos pênaltis para o Corinthians em pleno Maracanã. O segundo vice-campeonato foi o do saudoso torneio Rio-São Paulo, onde na final o Vasco duelou contra o Palmeiras, sendo derrotado nos 2 jogos. Meses mais tarde, o clube duelou nas finais do Campeonato Carioca contra o Flamengo, e sendo derrotado nos 2 jogos, o placar agregado terminou 5-1 para o rubro-negro. Mas coisas maiores seriam conquistadas no segundo semestre, já que aquele ótimo Vasco ganhou a Copa Mercosul de forma espetacular sobre o Palmeiras e o Brasileirão sobre o São Caetano. Foi em 2006 que o São Paulo daria início a uma hegemonia do Campeonato Brasileiro, ganhando a partir dali 3 edições seguidas sob o comando de Muricy Ramalho. Se no ano anterior, em 2005, o clube conquistou 3 títulos, em 2006 foi a vez de fracassar em 3 competições, a começar pelo Campeonato Paulista, que naquele ano disputado no método de pontos corridos, foi ganho pelo Santos, e detalhe, com apenas 1 ponto de diferença para o São Paulo. O segundo vice-campeonato foi o da Copa Libertadores, com o tricolor duelando na final contra o Internacional, e sendo dominado estrategicamente nos 2 jogos, perdeu primeiro no Morumbi por 2-1 e na volta no Beira-Rio apenas conseguiu o empate em 2-2. O terceiro vice foi o da Recopa Sul-Americana, quando mediu forças contra o Boca Juniors, que venceu o primeiro jogo por 2-1 e conseguiu o empate na volta no Morumbi em 2-2. 2009 foi ano de festa para o Internacional, afinal de contas o clube comemorou o centenário naquela temporada. Com a promessa de brigar por todos os campeonatos que disputasse, o clube até conseguiu isso, mas de 6 competições que disputou, foi vice em 3 e ganhou outras 2. O primeiro vice foi na Copa do Brasil, onde na final o Inter duelou contra o Corinthians, que venceu o primeiro jogo em São Paulo por 2-0, e na volta em Porto Alegre conseguiu o empate em 2-2. O segundo vice foi na Recopa Sul-Americana, com o Inter duelando contra o bom time da LDU, que com autoridade venceu os 2 jogos das finais. E o terceiro vice foi no Campeonato Brasileiro, com o Inter terminando o primeiro turno
turno na liderança, mas no retorno fraquejando, conseguiu assegurar apenas o vice-campeonato. As duas taças ganhas na temporada foram as do Campeonato Gaúcho e da Copa Suruga Bank. O Paysandu em 2014 comemorou 100 anos de história, e aquele ano, embora festivo, teve gosto amargo, já que das 4 competições que disputou, foi vice-campeão em 3. O primeiro vice foi na Copa Verde, que em 2014 foi disputada pela primeira vez na história, e na decisão o Paysandu enfrentou o Brasília, e após cada clube vencer um jogo por 2-1, os pênaltis aconteceram com o Brasília levando a melhor. No Campeonato Paraense, a final foi contra o arquirrival Clube do Remo, e logo no primeiro jogo sofrendo uma goleada de 4-1, a vitória de 2-0 na volta não foi o suficiente para evitar mais um vice. E na Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu chegou na final, tendo como adversário o modesto Macaé do Rio de Janeiro, com o primeiro jogo fora de casa terminando 1-1 e com o segundo no Mangueirão terminando 3-3, e como o Macaé fez mais gols fora de casa, foi beneficiado pelo regulamento e conquistou o título daquela terceirona. Se torcedores do Remo deram risadas do Paysandu em 2014, eles tiveram que provar da mesma experiência na temporada de 2020, já que o clube também fracassou nas mesmas 3 competições. A temporada foi bem atípica em virtude da pandemia, com o futebol sendo paralisado, e ao retornar, as competições acabaram invadindo o calendário de 2021. Bom, o primeiro vice do Remo foi no Campeonato Paraense, quando perdeu os 2 jogos das finais para o rival Paysandu. No Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, o Remo duelou nas finais contra o Vila Nova, e logo no primeiro jogo sofrendo uma impiedosa goleada de 5-1, nada pôde fazer no jogo da volta e novamente foi derrotado. E na Copa Verde, toda disputada em mata-mata e jogada com absurdo atraso, já que foi disputada entre janeiro e fevereiro de 2021, o Remo duelou na final contra o Brasiliense, que nos pênaltis impôs o terceiro vice ao Leão. O Palmeiras nos últimos anos vem sendo um dos times mais fortes do futebol brasileiro e sul-americano, muito em função do belo trabalho do treinador português Abel Ferreira. 2021 era apenas a segunda temporada de Abel sob o comando do Verdão, e com uma maratona impiedosa de jogos, o Palmeiras amargou vice-campeonatos e eliminações que não estavam programadas. O primeiro vice foi na Supercopa do Brasil, quando duelou contra o Flamengo, e numa intensa disputa de pênaltis, perdeu o título. Pouco tempo depois teve a final da Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, e mais uma vez nos pênaltis, o Palmeiras fracassou e amargou outro vice. No Campeonato Paulista, o Verdão duelou na final contra o São Paulo, e após o 0-0 no primeiro jogo, foi derrotado por 2-0 no segundo e viu o rival acabar com uma longa seca de títulos. A Copa Libertadores sobre o Flamengo foi o único título ganho em 2021, e por conta disso marcou presença novamente no Mundial de Clubes. Realizado com atraso por conta da pandemia, o Palmeiras dessa vez chegou na final, e até desafiando o Chelsea, acabou perdendo o título na prorrogação e teve que amargar o 4º vice na temporada de 2021. O ano de 2023 do Flamengo foi o mais conturbado dos últimos tempos, isso porque muito se esperava do clube para essa temporada, já que o plantel de jogadores é muito qualificado. Porém, com a diretoria cometendo inúmeros erros, vexames e vices foram acumulados nesse ano. O ano começou com o clube sendo vice-campeão da Supercopa do Brasil, onde na final acabou perdendo de 4-3 para o Palmeiras. Dias depois foi a vez de disputar a final da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, e com os pênaltis acontecendo, o Flamengo amargou novo vice em pleno Maracanã. No Campeonato Carioca, o Mengo chegou na final, onde mais uma vez duelou contra o Fluminense, e vencendo o primeiro jogo por 2-0, na partida de volta inexplicavelmente fraquejou e levou 4-1 no lombo, amargando o terceiro vice-campeonato. E para fechar com chave de ouro, ou de prata, a temporada de frustrações e vexames, o Flamengo na final da Copa do Brasil duelou contra o São Paulo, e perdendo o primeiro jogo no Maracanã, no da volta no Morumbi, apenas conseguiu empatar em 1-1 e viu o São Paulo pela primeira vez ser campeão da Copa do Brasil. Pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também a sua opinião nos comentários.